Shalom, povo de Deus. Gente, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Livro de Atos, capítulo de número 17, está escrito assim. E passando eles por Anfílopes e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com ele por 3 sábados, disputou e por ele sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse entre os mortos. E este Jesus que vos anuncia, dizia, ele é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntando-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas como mulheres principais. Esse texto vai falar a respeito de uma das incursões de Paulo. A história vai nos dizer que nessa segunda viagem de Paulo, que foi incumbido de levar uma missão, de levar a palavra de Cristo, porque foi para isso que Paulo foi chamado, foi para isso que Paulo foi escolhido. Então a Bíblia vai nos dizer que quando ele vai para a cidade de Tessalônica, ele vai começar a ministrar a palavra, e ali ele vai falar sobre Cristo, ele vai falar por 3 sábados, ele vai disputar naquela cidade pela fala, ou por falar, ou falando. Então o texto vai nos dizer que Paulo, ele vai pregar naquela cidade Tessalônica, e com a palavra que Paulo carrega, com a palavra que Paulo prega, o texto vai nos dizer que alguns tessalonicenses vão se unir a Paulo. Entre eles, alguns homens e também mulheres que vêm para somar no ministério de Paulo. E o texto vai nos dizer que muitos se agregaram, e alguns se agregaram e juntaram com Paulo e com Silas. Ou seja, muitos se agregaram a ele e estavam junto com ele. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e ajuntaram o povo, alvoroçando a cidade, assaltando a casa de Jason. Procuravam trazê-lo para fora. O texto vai nos dizer nessa fala que alguns dos judeus que não concordavam com a pregação de Paulo, com a fala de Paulo, com a fala que Paulo carregava, por fato de alguém não concordar, de alguém não aceitar, ou seja, não teve a aceitação dessas pessoas. Porém, o texto vai nos dizer que eram judeus desobedientes, judeus vadios, e em outras traduções, judeus devassos, ou seja, eles eram pessoas rebeliadas mesmo, pessoas doentes, porque nós sabemos que em mesmo lugar de ambientes de pessoas curadas, de pessoas saradas, também terá alguns doentes no meio. Porém, o texto vai nos dizer que Paulo, ele então vai começar a ser perseguido por esse tipo de gente. O que acontece dentro desse texto? Paulo está na casa de Jason. Jason é alguém que também se converteu, também foi alcançado pelo evangelho, pela graça de Deus que estava na vida de Paulo. Ou seja, Jason é alguém que acolhe Paulo dentro da sua casa e também acolhe Silas e outros que faziam parte também do evangelho. Estavam dentro da casa de Silas, só que alguém doente entre esses vadios vão fazer o quê? Vão procurar a Paulo, vão invadir a casa de Jason, vão trazer Jason para fora, e alguns que estavam com Jason. Porém, o texto vai nos dizer que Paulo, eles não acham. Por que eles não acham Paulo? Por que eles não encontram Paulo dentro da casa de Jason? Porque tem momentos e tem hora que, para o céu gerar livramento nas nossas vidas, ele nos esconde de pessoas que vêm a nos perseguir, que vêm tentar contra a nossa vida. O que é que diz esse texto? Que Deus mesmo escondeu a Paulo, porque Paulo estava na casa de Jason. Paulo estava naquele cenário, naquele ambiente, dentro daquele contexto. Porém, o texto vai dizer que eles não acham Paulo nem Silas. Por quê? Porque o céu gerou livramento. Dentro desse contexto, dentro dessa palavra, eu já quero liberar algo de Deus sobre a tua vida. Porque quem tem promessa de crescimento, quem tem promessa de estabilidade naquilo que Deus chamou, alguém pode tentar a morte, alguém pode tentar a cabeça, alguém pode planejar com outros doentes que encontram no meio do caminho pessoas de mente fraca, de mente
pobre que vai tentar contra a vida de Paulo. Porém, o céu vai dizer, em Paulo ninguém toca. Dessa vez eu vou gerar o livramento que Paulo precisa. Porém, o texto vai nos dizer que durante a noite, os irmãos de Paulo e de Silas, nós vamos ler aqui, ó. E não achando, trouxeram Jasão para fora, porque fizeram um alvoroço, trouxeram Jasão para fora, trouxeram os que estavam com Jasão dentro da casa para fora, levaram pelo meio da cidade, gritando, fizeram aquela arruaça, aquele alvoroço. Porém, Jasão pagou a multa, digamos assim, que era necessário para ele pagar. Ele paga e ele é liberado. Por quê? Porque o foco das pessoas não era para Jasão, não era para quem estava com Jasão. O foco deles era para Paulo e Silas. Porém, quem o céu chamou para crescer, ninguém consegue parar. Podem até preparar para tentar parar, mas não vai parar. Por quê? Porque Deus é aquele que gera livramento. Ele te esconde debaixo da sombra, no esconderijo do Altíssimo, mas ele vai gerar o livramento que for necessário, porque a missão que o céu colocou na tua vida não será abortada, não será anulada, porque o céu tem algo projetado para você. Porém, o texto vai nos dizer que eles, os irmãos de Paulo e de Silas, vão pegar Paulo e Silas e vão levar para Bereia. Quando eles chegam na cidade de Bereia, o tratamento é outro. O tratamento é totalmente diferente. Por quê? Porque quando Paulo e Silas chegam em Bereia, automaticamente eles continuam trazendo a mesma palavra, pregando sobre Cristo, pregando sobre salvação, pregando sobre morte e ressurreição de Cristo. Então, a palavra que eles carregam na alma, ela é liberada através da sua fala, através daquilo que ele vê como oportunidade no ambiente. Quando ele chega, o texto vai nos dizer que a primeira coisa que acontece é o quê? Eles vão mais uma vez para dentro da sinagoga. Porque que Paulo, todas as vezes que ele queria alcançar a vida de alguém, ele iria direto para as sinagogas. Por quê? Porque Paulo sabia que ali era lugar e ambiente que ele poderia pregar para judeus e também para gentios. Ou seja, tinha grego, tinha pessoas de outras etnias sem ser do judaísmo. Mas o quê? Paulo decide pregar mais uma vez na sinagoga. E o texto vai nos dizer que a fala de Paulo é a mesma, que a pregação de Paulo é a mesma. Enquanto ele prega, o texto vai nos dizer que enquanto ele pregava a palavra de Deus, porque tem gente que fica incomodado com a palavra que a gente carrega, com a palavra que você carrega, com a palavra que Deus deliberou sobre tua boca para ser liberada para a vida de alguém. E com Paulo não foi diferente. Quando Paulo está pregando em Bereia, dentro das sinagogas, o texto vai nos dizer que o povo de Bereia, eu não sei se é berianos que fala. O povo de Bereia, ó, aqui, ó. E esses que foram nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado recebeu a palavra, examinando nas escrituras coisas que assim eram. Ou seja, quando Paulo pregava em Bereia, eles tinham um comportamento totalmente diferente do comportamento do povo de Tessalonicenses, ou o povo tessalônico. Por quê? O povo de Bereia, eles ouviam a pregação de Paulo, eles ouviam a fala de Paulo, e ao invés de retrucar, e ao invés de debater, e ao invés de disputar com Paulo, como era o povo de Tessalonicenses, o povo tessalônico, o que é que o povo de Bereia, qual é o comportamento que o povo de Bereia vai ter? É um comportamento totalmente diferenciado, é um comportamento totalmente diferente. Por quê? Porque eles vão na palavra. O povo de Bereia era o povo que ouvia a pregação de Paulo, mas eles conferiam nos textos sagrados, no cânon sagrado, na palavra de Deus, ou seja, no antigo evangelho, no evangelho antigo, ou seja, eles ouviam a pregação de Paulo e eles examinavam nas escrituras. Está escrito no texto e é isso que a gente precisa entender. O povo de Bereia fez a diferença por quê? Porque eles aceitavam a palavra, porque ele confirmava dentro das escrituras sagradas que verdadeiramente a palavra que Paulo carregava era uma palavra de verdade, não era palavra de mentira, não era palavra de engano,
engano e nem era palavra de herege ou de heresia, mas o texto vai nos dizer que eles confirmavam dentro das escrituras a mesma palavra que Paulo pregava, a palavra que Paulo carregava. Porém, o texto vai nos dizer que enquanto ele prega em Bereia, a notícia vai correr. A notícia vai espalhar que Paulo continua pregando nas cidades circunvizinhas, nas cidades adiante, em Bereia, onde era lugar de Paulo continuar pregando. Vai acontecer algo desconfortável. Por quê? Porque os mesmos tessalonicenses desobedientes lá de Tessalônica vão ouvir, vão perceber e vão entender que Paulo continua pregando com Silas. Porém, o texto vai nos dizer que eles vão tramar, vão tentar mais uma vez contra a vida de Paulo. Sabe por quê? Porque eles vão sair de Tessalônica, vão para Bereia, um grupo de pessoas que quer roubar a missão que Paulo carrega. Porém, a missão de Paulo não foi estabelecida por homens. A missão de Paulo foi estabelecida por Deus. E a missão que Deus estabelece na vida de alguém, homem não vai parar. Homem não vai conseguir parar. Eles armaram um grupo, geraram desconforto numa multidão em Bereia e vão trazer desconforto para o ambiente que Paulo ali estava. Ou seja, eles vão tentar também contra a vida de Paulo em Bereia. Porém, o texto vai nos dizer que Paulo, mais uma vez, vai se retirar dessa cidade. Parece que eu vejo Deus governando de uma forma diferente a vida de Paulo. Por quê? Porque parece que o céu não quer que Paulo fique por muito tempo num determinado espaço geográfico, em um certo ambiente. Então, automaticamente, situações são geradas na vida dele para que ele se retire, para que ele não permaneça apenas naquele lugar. Por quê? Porque a missão dele era de evangelismo em vários lugares, em várias cidades, até mesmo em vários países. Ou seja, não dava para Paulo ficar apenas naquele ambiente que ele estava. Então, o que é que o céu vai fazer automaticamente? Deus vai permitir que essas pessoas cheguem até Bereia. Deus vai permitir que esses homens cheguem até a cidade de Bereia e vão mais uma vez tentar contra a vida de Paulo. Só que o texto vai nos dizer que os irmãos de Paulo mais uma vez vão gerar escape. Por quê? Porque eles vão vão direcionar a Paulo para as cidades litorâneas. Paulo vai chegar na cidade de Atenas. E a conversa era essa: Paulo, você vai para Atenas, você fica em Atenas e espera Silas e Timóteo chegar. Para quê? Para que vocês continuem pregando a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra que tira o pecado do homem e que apresenta a salvação para ele. A fala era essa: Paulo, você fica em Atenas e espera Silas e Timóteo chegar. Porque Paulo libera uma palavra para Silas e para Timóteo. Vai dizer: eu estou indo, eu vou para lá. Vocês concluam a obra que tem para concluir aqui. Porque na visão de Paulo, ele percebe que ainda tem uma deficiência dentro de Bereia. Que um ciclo ali não foi terminado. E esse ciclo precisaria ser concluído. Então ele fala: eu não posso ficar aqui, eu preciso me retirar, eu preciso me movimentar, eu preciso viver um tempo de movimentação. Enquanto eu me movimento, vocês permanecem em Bereia pregando a palavra de vida e a palavra de salvação. Porém, o texto vai dizer que quando Paulo ele chega em Atenas, ele vai ter a visão aberta, ele vai ser perceptível e ele vai entender que naquele ambiente há uma necessidade. Por quê? O texto vai dizer que Paulo ele vai começar a observar o cenário e o ambiente que Atenas proporciona para ele. Paulo começa a observar e ver a idolatria que existe em Atenas. Os filósofos costumavam, ou o povo atenienses costumavam levantar altares para todos os tipos de deuses. Era o deus da chuva, o deus da água, o deus do vento, o deus do fogo. E para tudo tinha um deus. Só que esse povo era um povo tão idólatra, esse povo era um povo tão religioso, tão focado nisso, que
e por medo de esquecer algum Deus, de passar desapercebido algum Deus na sua vida, ou eles não levantarem altar para todos os deuses e não ser o suficiente os que ele já levantou, eles vão levantar um certo altar e nesse altar vão colocar para o Deus desconhecido, como está escrito aqui no texto. Porém, Paulo vai começar a pregar na sinagoga, Paulo vai começar a pregar em certos ambientes sobre o quê? Sobre a morte de Cristo e sobre a ressurreição de Cristo. E quando Paulo prega, o povo de... Ai, meu Deus. O povo de Atenas vai ter Paulo, ou os filósofos de Atenas vão titular Paulo como tagarela. Por quê? Porque Paulo fala, e Paulo fala porque ele fala com propriedade naquilo que ele tem. Ele tem propriedade para liberar a palavra que ele está liberando. Por quê? Ele carrega uma palavra que pode mudar o ambiente, que pode destravar o ambiente. Se Paulo, ele percebe que o ambiente precisa de uma novidade e ele entende que ele é chave, ele não pode ficar calado. Por quê? Porque se eu percebi uma necessidade no ambiente e eu entendo que o céu me colocou para suprir essa necessidade, por que que eu vou me calar? Por que que eu vou frustrar o plano que o céu estabeleceu para a minha vida? Eu não posso abortar a missão que Deus me deu para que eu governasse, para que eu executasse com êxito. Se eu percebi uma necessidade no ambiente, se o céu abriu meus olhos para me fazer entender que esse ambiente precisa de novidade, precisa de transformação de cenário, transformação de mente e salvação para essas pessoas, então eu preciso entender que a minha fala ela é necessária para modificar e transformar o ambiente. Ele vai ter tido como tagarela, porém o texto vai nos dizer que os filósofos vão pegar Paulo por causa da palavra que Paulo prega. Qual é a palavra que Paulo prega? Paulo prega sobre salvação, Paulo prega sobre criação, Paulo prega sobre Deus, Paulo fala sobre Jesus. Por quê? Porque Paulo carrega uma palavra na sua vida, na sua alma. Voltei, é porque o telefone tocou. O pastor me ligou que eu vou lá pregar. Então, o texto vai nos dizer o quê? Que os filósofos pegaram Paulo e levaram até Areópago. Areópago. É porque tem um... Levaram ele até o Areópago. E o texto vai nos dizer que aí é que Paulo prega. Por quê? Paulo vai começar a dizer para aquele povo, Paulo vai começar a denunciar uma deficiência que existe dentro de Atenas. Porque ele vai dizer, eu passeando pelas cidades, eu andando pelas cidades, eu percebi certos altares que foram levantados para os deuses. E Paulo também vai falar a respeito do altar para o Deus desconhecido. Então Paulo vai usar essa brecha, essa fenda, esse espaço que foi gerado e que foi criado para que parece que o céu permitiu isso de propósito. Por quê? Porque Paulo entende que esse altar poderia ser a brecha, poderia ser a chave que ele teria para apresentar quem era Deus para aquele povo. E é isso que Paulo vai fazer. Ele vai dizer, esse santuário que é para o Deus desconhecido, esse santuário que é para o Deus que vocês desconhecem, que vocês não sabem quem é o Deus que eu vim apresentar. É o Deus que eu vim falar. E quando Paulo ele vai começar a pregar e dizer, ele vai dizer, porque passando vi um altar para o Deus desconhecido. E o Deus desconhecido é esse, o Deus que fez o mundo, o Deus que fez tudo, o Deus que, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então Paulo vai dizer, esse altar que vocês fizeram é justamente o Deus desse altar que eu vim falar. Ou seja, Paulo vai desconstruir todos os outros altares sem ferir a integridade de quem ouve. Paulo vai apresentar o Deus dele dentro da mente daquele povo, coerente com o altar que ali já tinha estabelecido. Paulo viu uma chave do céu naquele altar para que ele pregasse sobre Deus. Então ele vai começar a falar
E pregando essa palavra, ele vai dizer, e esse Deus nem tão pouco é servido por mãos de homem, porque Paulo vai dizer, esse Deus ele não precisa ser alimentado por homens, mas é totalmente diferente do que vocês acreditam e do que vocês pensam. Por quê? Porque esse Deus é ele quem alimenta o homem. Esse Deus ele criou um homem e desse homem criou toda a geração que hoje é existente. Ou seja, Paulo vai pregar de um Deus que criou a terra, que criou o céu e que criou todas as coisas, que está no governo, no comando de todas as coisas. E nós vamos entender dentro desse texto que Paulo, ele vai usar uma fala de alguém também que aquele povo conhece. Ele vai usar o quê? A fala de um poeta, que foi o texto que nós lemos nessa noite, que é o versículo de número 28 que está escrito: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo está dizendo o quê? Eu estou usando a fala dos seus próprios poetas para apresentar também o Deus que eu carrego, o Deus que está na minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Concluindo isso aqui, Paulo vai dizer para eles, eu vim para pregar um Deus que para vocês é desconhecido, mas para mim eu conheço e conheço muito bem. Conheço e conheço de perto. Eu sei quem é esse Deus que vocês precisam conhecer. E tendo falado isso, o texto vai nos dizer no versículo 29, sendo nós, pois, da geração de Deus, havendo de cuidar, devidamente seja semelhante ao ouro, à prata. Ou seja, o Deus que eu vim pregar para você não é o Deus de prata, não é o Deus de ouro, não é o Deus de pedra, não é o Deus de barro, não é o Deus de madeira. Eu não vim falar de nada que é visível ao olho humano, mas é sentido dentro da alma. E Paulo continua pregando essa palavra, quando o texto vai nos dizer, já nos finais do capítulo, e nós entendemos que o quê? Que Paulo usa os poetas daquela época para falar para aquele povo o quê? O que Deus precisava gerar naquele povo. Em Atenas, Deus olhou para a terra e disse, eu preciso gerar uma novidade nesse ambiente. Parece que eu vejo Deus olhando do céu para a terra e dizendo para Paulo, eu preciso te usar, porque tem gente aí que precisa se chegar ao meu altar. Aí nós temos que entender que o quê? Que dentro desse texto nós vamos ter 3 tipos de reações. A primeira reação é essa que o texto vai falar. Quando todos ouvem a pregação de Paulo, alguns vão começar a zombar da fala que Paulo está pregando, daquilo que Paulo está pregando. E outros vão dizer, eu gostei da pregação, eu gostei do que você está falando, mas eu quero te ouvir mais vezes. Eu quero, quem sabe alguém vai dizer, eu quero entender melhor do que você está falando. Porém, tem alguém que recebe a palavra na totalidade do que Paulo disse. Por quê? Porque tem alguém que recebe. E olha quem recebe. E a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 34. Todavia, alguns homens se achegaram, entre os quais era Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Dâmaris. Ou seja, no mesmo cenário onde Paulo pregou a mesma palavra para 3 tipos de pessoas. Por que 3 tipos de pessoas? Porque era um tipo de pessoa só, mas foram 3 tipos de reação à palavra de Paulo. Qual foi a reação? Uns reagiram com zombaria. Alguém ouve e zomba do que Paulo prega. Outros vêm com espírito de dúvida. Será que é isso mesmo que ele está pregando? Será que é sobre isso mesmo que Paulo está dizendo, que Paulo está falando? E a terceira posição desse tipo de pessoa é aquela que recebe a palavra, que está dizendo, eu creio, eu acredito e eu não anulo a palavra do profeta. Porque há uma diferença entre eu crer, eu acreditar e eu tomar a palavra para mim. Ou seja, alguém não crê, zomba. Alguém fica em dúvida, ou seja, quero ouvir mais vezes, quero conhecer um pouco mais dessa palavra. E a terceira pessoa que ouve esse tipo de palavra, que ouve a palavra que Paulo está pregando, que Paulo está liberando, é aquela que vai olhar e vai dizer, eu ouvi, eu entendi e eu percebi que essa palavra
é para minha vida. Então, Dionísio e a Dâmaris e outros que estavam naquele cenário vão receber a palavra, vão tomar a palavra para si. E quando eu recebo, eu estou respondendo para o céu. Eu aceito a palavra. Então, transforma essa palavra em vida dentro de mim. Faça dentro de mim com que essa palavra seja aquilo que me motivará para viver uma novidade. E esse Dionísio, se você for ler na história, ele não era qualquer pessoa. Por quê? Porque o céu tem pessoas específicas para alcançar. Então você precisa entender que se nós formos alcançados pela palavra que Deus fala através dos seus santos profetas que foram pregados para nós desde a antiguidade, a palavra que vem sendo anunciada, nós precisamos entender o quê? Que a palavra que foi liberada, sou eu quem decido o que faço com essa palavra. Ou eu decido viver ela na totalidade, ou eu decido anular ela na minha vida. Então essa é a escolha que nós temos por direito e também temos como fazer. Ou eu recebo, ou eu anulo. Ou eu tomo posse da palavra, ou eu extermino essa palavra da minha vida. Então a escolha fica com a gente, tá bom? A escolha fica com você e você decide o que é que você faz com a palavra que o céu liberou sobre a tua vida, tá bom? Gente, fiquem com Deus, que eu vou cuidar aqui, chamar o Uber, pra eu ir lá pro culto, amém? Deus abençoe, shalom, shalom.